Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vou orar aqui. E espero que esse vídeo alcance o coração desejado do Senhor. Porque não sou eu, mas Deus que vai falar através de mim para a sua vida. Tudo que você tiver, pare o que você estiver fazendo, assista esse vídeo até seu finalzinho. Eu creio que o nosso Deus é aquele que faz todas as coisas acontecerem. E se hoje você está passando por alguma tribulação, é porque Ele permitiu. Aprenda em meio à tempestade. Aprenda dentro da fornalha. Porque Jesus vai chegar com providência e vai te tirar dessa fornalha. Amém? Oh, Yeshua. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluias. Louvado seja teu nome, Senhor. Glorificado, exaltado é o teu nome, Yeshua. Santo, santo, santo Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque o Senhor me deu fôlego de vida até a data de hoje, Senhor. Com saúde, com alegria de viver na tua presença, Senhor. Nada, nada, nada e ninguém, Senhor, conseguiu me separar do teu amor, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço porque eu permaneço contigo, Senhor. Eu permaneço na tua presença, apesar de tudo, Senhor, que eu tenho aprendido no decorrer desse tempo. Mas eu creio que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Yeshua. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor da nossa família. E eu te peço, Senhor, aonde foi esse vídeo, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, Deus, que vai estar comigo assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja teu nome. Deus me deu hoje mais uma tarefa a fazer nessa terra. E alguns vão dizer assim: você gosta de aparecer na mídia, você gosta de aparecer, você gosta de... Gente, não é isso. Pelo contrário, eu sou tímida, eu não gosto de aparecer. Para você ver, o meu batismo foi eu e Deus e os pastores que estavam me batizando. Nunca convidei plateia. As minhas consagrações, nunca convidei plateia. Desculpa. Acredito que só foi a minha nora, porque é uma levita, e foi oferecer uma dança quando eu fui consagrada apóstola. E acho que só. E um amigo que eu tenho também, um amigo meu. Então, um pastor, amigo e pastor, e ele estaria ali como testemunha, né, que nós devemos fazer. Então, eu nunca gostei de plateia. Eu não gosto de aparecer. Esse é um defeito que talvez eu tenha. Eu não gosto de quando as pessoas começam a me aplaudir, até, sabe, eu disfarço muito para não mostrar que eu não estou gostando. Eu não gosto de aplauso, porque todo que é digno é o Senhor. Eu estou aqui para fazer aquilo que Ele me enviou a fazer. E está acontecendo nos últimos tempos, isso até nos traz emocionada, muito alarde, muito falar,
muitas opiniões e até diversificada. Uma diz que Deus falou, outra diz que Deus está punindo o homem, outro diz que aconteceu por conta de países, de um país, outra, enfim, tem muitas informações desencontradas. E eu gosto de estudar. E nesse tempo eu tenho estudado sobre tudo que está acontecendo. E o que eu venho dizer para a igreja? Acalma-te. Ainda não é hora da grande tribulação. O povo está falando coisas e não é hora da grande tribulação. Não é hora. O Senhor falou quando você escutar muito alarido, muito alaridos, muita gente com opiniões, é porque não chegou ainda a hora. Porque Deus não vai avisar, Jesus não vai avisar quando Ele vai voltar. Jesus nos dias de hoje ainda está formando discípulos, ainda está arrebanhando o seu rebanho. Jesus nos dias de hoje ainda conta comigo e contigo também. Jesus nos dias de hoje continua chamando, vinde bendito do meu Pai. Querido, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei se você tem uma religião ou não, mas o que Deus está falando com você é a mesma coisa que Ele falou comigo. Não é a religião que vai te salvar. Não é. A religião não salva ninguém, queridos. O que vai te salvar é você se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Por isso Ele mandou algum tempo eu trazer esse estudo para nós, para nossa igreja. Ele está mostrando religiões, Ele quer mostrar religiões que está desagradando ao coração dele. E Ele falou ele falou em 2 Timóteo do 3, a partir do versículo 5. Deixa eu ler para vocês. Saibam disso, isso aqui é 2 Timóteo 3, capítulo 3, a partir do versículo 1. Saibam, pois, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos dias de hoje está acontecendo. Os homens serão egoístas, avarentos, preguiçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Jane e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles
é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas eu vou ficar somente com o versículo que está falando sobre o dia de hoje. Eu li todo ele, até o versículo 9, mas eu vou ficar, vamos atentar somente até o 5. O versículo 5, tendo a ansiedade, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. Mas o que está errado com este tipo de religião ou falta de religião descrita aqui? Aqui está falando sobre religiões. Aqui está falando pessoas que estão dentro dos tabernáculos, dentro das igrejas. Aqui está falando de pessoas que, mesmo congregando, nós devemos nos afastar deles. Aqui não está falando do homem que não conheceu, não somente conheceu a Deus. Porque tem muitas pessoas que é adepto do evangelho, porém não tem compromisso com Deus. Aqui está falando do homem compromissados com Deus, que é uma pessoa que tem a aparência de piedade, mas negando o seu poder, nega o poder de Deus. E a Bíblia ainda diz mais: afaste-se dele. No versículo, aqui está falando desse homem religioso, né? Que nós devemos nos afastar dele. Ele diz: eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou... Enfim, não importa a denominação. Aqui está falando se você conhece um homem desse tipo, porque o caráter de um homem é visível aos olhos de outro. O caráter das pessoas são visíveis. Ninguém esconde o seu caráter. Ninguém consegue esconder por muito tempo o seu caráter. Um dia ele aflora. Amém? Um dia ele mostra-se. Ninguém usa uma máscara o tempo todo. Essa máscara um dia ela cai. E aí é quando o caráter que Deus traz à amostra. O que está errado com este tipo de religião ou falta de religião? Ele faz uma pergunta. Ou seja, o que está errado dentro das religiões hoje? O que está faltando dentro das religiões? Primeiro, consolidação. As pessoas hoje, elas consolidam para elas, não para Deus. Segundo, no meu entender, no que eu estou vendo no decorrer dos tempos, e eu tenho quase 30 anos de evangelho, falta um discipulado. Tornar discípulo para Deus e não para o homem. O homem, ele discipula. Eu conheço uma pastora, nada tenho contra ninguém, mas aqui falando que ela fazia os membros de empregados até lavar a louça para ela, os membros lavavam. E aquele que não fazia isso, ela fechava os olhos para ele, não ajudava. Então isso é trabalho escravo, e Deus não se agrada de trabalho desse tipo. O que aconteceu? Espalha-se. Espalhou todos, porque começou fazendo trabalho de escravo, começou errando, tinha tudo para ganhar, como Saul.
que foi rei, tinha tudo para ganhar e perdeu. Vamos ler em 2 Timóteo 4, na próxima página, por favor. 2 Timóteo 4, no versículo do 1 ao 4, que diz assim, ó: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por suas manifestações e por seu reino. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado o tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e já está chegando esse tempo. Nós estamos vendo aí que hoje as pessoas não gostam mais de estar dentro de uma doutrina cristã. As pessoas estão querendo sair da igreja, as pessoas quase você não vê as pessoas nas congregações. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo. O que eu estava falando ainda há pouco? Segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Só até aqui. Nós estávamos falando sobre isso. Termina as pessoas voltando-se para os mitos. Nós temos vários tipos de religiões. Acredito que seja 169 religiões. Mas ainda falta verdadeiros discípulos que adorem em espírito e em verdade, formado de Deus para Deus. Formado o homem, Deus usa o homem para formar os seus discípulos. Amém? Veja, hoje nós vemos crentes fracos. Não pode ser discipulado, doutrinado. Hoje você entra numa igreja e vai corrigir, você é o pastor desse rebanho, e você vai corrigir uma ovelha do Senhor, com todo amor, como é dito na palavra de Deus, e ele acha que você está tratando-o mal, fazendo acepção a pessoas. Eles dizem que você persegue, o está perseguindo, e várias outras coisas. Queridos, eu lembro que eu estava numa denominação e sempre fui muito afoita, sempre fui muito voltada, né, para fazer a obra do Senhor. E o inimigo não satisfeito. E eu era muito temente a Deus, obediente também aos meus líderes, meus pastores. Já era 12 na época, nós éramos G12, né? Eu já era 12 do meu pastor. O inimigo não satisfeito, ele fermentou o mal contra mim, inventando calúnias a meu respeito, inventando coisas que eu não havia, não tinha culpa naquilo. Eu falei uma palavra e a pessoa aumentou a palavra. Eu falei para defender o meu líder e a pessoa fermentou, usada pelo inimigo, para me tirar da igreja. E meu líder, infelizmente, não acreditou em mim, porque com certeza era o meu tempo de sair de lá. Queridos, vou dizer uma coisa para você. Deus, ele quer doutrinar o seu povo.
Deus, ele quer discipular o seu povo. Porque doutrina é um discipulado, é a mesma coisa, não tem diferença. O discipulado, ele vai te moldando segundo a vontade do Senhor. A doutrina também, você vai sendo podado de coisas que desagradam o coração de Deus. Então, o que o Senhor quer de nós é nos formar seus discípulos. Porque se eu continuar com essa carne, com esse modo, eu não vou conhecer o Senhor. Você sabia que muitos estão dentro da igreja e não vai subir? Muitos. E muitos que acham-se santo porque faz obra, porque doa, porque isso, porque aquilo, também não sobem. Não pode não subir. Nós não temos certeza da nossa salvação. Ninguém tem. Eu sei que o Espírito vivifica em nós. Eu sei que o Espírito fala conosco. Perdoa os nossos pecados. Mas ninguém tem certeza absoluta que será salvo. Amém? Então, aqui, ele diz que muitos são fracos e não têm poder de continuar na presença do Senhor, na obra, não tem poder, é fraco, é covarde, não aguenta ser chamado a atenção, não aguenta ser discipulado, não aguenta ser destratado, porque muitas das vezes a coisa que eu aceito para a minha vida não é boa para a sua. E seu líder, ele sabe o que é melhor para você. O seu líder, ele conhece o ministério que você se encaixa. Porque as pessoas, elas trocam os ensinamentos de Deus pelos ensinamentos do homem. Elas preferem ouvir o homem falando um monte de abobrinha do que os ensinamentos do Senhor. E o Senhor fala sempre conosco. Procure testificar com a Bíblia quando você escutar algo de alguém. Não questione. Como você acha que isso pode acontecer? Como você acha que isso pode acontecer na sua vida? Ouvindo, lendo a Bíblia, estudando a palavra, meditando no Evangelho, escutando ministrações, e Deus vai falar com você. Porque seguindo a mensagem de Deus, fielmente viveremos uma religião poderosa. Ou seja, viveremos da fé. Se você continuar seguindo fielmente o que Deus fala contigo, você vai viver da fé. Que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, vamos começar a viver da fé, porque eu espero nela. Eu busco fazer a vontade do Pai. E eu espero e Deus vai me dar. Amém? Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi o justo mendigar o pão. Mas tantas pessoas passam necessidades. Falei justos. Se verdadeiramente o Senhor você foi justificado pelo seu modo de ser, se você é justificado, Deus vai te dar, querido. Deus vai te dar. Amém? Agora vamos falar nas habilidades necessárias. O que eu devo fazer? Qual é a habilidade necessária? Que está em 2 Timóteo 2.
Olha só, habilidade necessária. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Evite a palavra da verdade. Então, é dessa forma, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O que pode te envergonhar hoje? Evite o que pode te envergonhar. Amém? Deus está falando comigo também, queridos. Não é só com você, não. Deus fala conosco. Quando um apóstolo, um pastor, um líder está pregando uma ministração, Deus fala primeiro com ele. Amém? Então, decore isso. Decore. Vamos ler de novo? Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Eu ia falar confiantemente. Corretamente a palavra. Confiantemente, né? Confiantemente a palavra da verdade. Amém? O que você acha que está... como está a sua comunicação? O que você acha? Como está a sua comunicação hoje com Deus? Como está a sua comunicação com Deus? É bom você pesquisar, você se autoanalisar. Deus tem te ouvido? Quando você ora, você sente a presença de Deus? Não digo falar em línguas, não, que isso aí você tendo intimidade com o Espírito Santo, você fala. Eu estou falando assim, você sente a presença de Deus quando você está... Quando você está orando? Vamos verificar? Primeiro, quando você estiver orando, para utilizar a palavra de Deus, devemos ter um grande respeito à palavra de Deus. Você tem respeitado a palavra de Deus? Para utilizar a palavra de Deus corretamente, precisamos estudá-la. Você estuda o Evangelho? Você estuda a Bíblia? Para utilizar bem a palavra de Deus, devemos ensiná-la corretamente. Você tem ensinado? Você tem buscado ensinar, pregar a palavra para alguém, ganhar uma pessoa para o Senhor? Vamos ler vamos ler no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 24 ao 26, que diz assim, ao servo do Senhor não contém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, queridos, ninguém está livre disso, de ser aprisionado pelo diabo. A questão é, se você está sentindo que você está aprisionado pelo inimigo por alguma atitude, persevere na presença de Deus. Se arrependa, peça perdão, ore, jejue, faça o voto com Deus. Senhor, eu não quero pecar. Você lembra que Paulo, ele dizia, que isso é muito falado no Evangelho, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero é o que mais faço? Então,
É desse jeito. Ore a Deus, busque a presença do Senhor, busque orar, busque se arrepender do mal que você fez, para que nesse momento o inimigo não te traga aprisionado a ele. Quando você peca, o inimigo te aprisiona no mundo espiritual. Então vamos ser livres, tenha liberdade de ir e vir sem culpa, sem se envergonhar. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar lendo o 15. Que diz assim, ó, para ensinarmos corretamente a mensagem verdadeira de Deus, precisamos saber a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Se você não sabe, pergunte a um cristão. Ou seja, não conhece a Bíblia? Se você não conhece a Bíblia, comece a manusear a Bíblia, pouco a pouco você vai conhecendo. Amém? Você vai saber qual é o velho, qual é o novo. Eu digo o antigo e o novo. Amém? Eu não chamo nem de velho, eu digo o Antigo Testamento e o Segundo Testamento. O Novo Testamento. Amém? Se você quiser ajuda, o meu telefone tá aí no Facebook, né? Eu tenho Facebook, 21 99336 4772. Você pode ligar, se eu não atender, depois eu retorno para você. Amém? E eu vou estar te ajudando, sim. Ok? Amém? Depois, aí, nós vamos fazer primeiro essa aqui, depois nós vamos falar outra sobre doutrina sã. Amém? Para não ficar muito longo, estender muito esse vídeo, nós vamos falar sobre doutrina sã. A sã doutrina. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Eu sou a apóstola Fátima de Santana. Estou aqui como serva do Deus Altíssimo, fazendo a obra dele, fazendo a vontade dele. Quero ensinar, quero ganhar muitas almas para o Senhor. Eu quero encher o céu de homens e mulheres, guerreiros. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês, cada um de nós. Que essa palavra venha servir. Se você puder, reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Leia, dá um like aí pra gente ver que você tá aí com a gente. Se você quiser também, pode passar uma mensagem, né? Eu vou responder. Tá aí no YouTube, eu vou responder, ok? Se tiver alguma dúvida, pode dar uma ligadinha também, ou entrar pelo nosso Facebook, tá ok? Apóstola Fátima de Santana, você entra por lá e você vai estar comigo, e aí a gente contacta, tá bom? Que Deus abençoe a cada uma de vocês, que Deus tenha o melhor para a sua vida, seja forte, seja guerreiro, queira ser um discípulo do Senhor Jesus, amém? Graça e paz, shalom do eterno, beijo no coração de todos.